Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Como toda a gente sabe, no mundo inteiro nós vivemos em momentos de confinamento e muitos de nós, especialmente gamers que têm ludotecas com bastante jogos, têm aproveitado para ir à Shelf of Shame, à prateleira da vergonha, e tentar retirar alguns jogos para jogar neste período em que supostamente temos mais tempo. Digo supostamente porque isso não é bem verdade, porque realmente para quem tem família em casa vão ter muito mais tarefas, vão ter que tratar das crianças 24 horas por dia, vão ter que fazer também de professores e vão ter um acréscimo bastante grande de tarefas domésticas, portanto se calhar não têm muito mais tempo. No entanto, vão se calhar querer experimentar alguns dos jogos que têm, no pouco tempo disponível que têm, como pelo menos uma forma de cortar com a vossa rotina diária. E é isso que eu tenho feito. No entanto, tenho conseguido dar conta de alguns jogos, tenho conseguido jogar muitos jogos até, especialmente em modo solitário, ou para testar e explorar o jogo, até para criar depois conteúdos aqui para o canal, mas há 10 jogos pelo menos selecionei 10, mas são bem mais, que continua a ser uma vergonha para mim não os ter conseguido jogar. E vou aqui partilhar algumas coisas sobre eles, daquilo que eu conheço dos jogos, porque não estou a zero nenhum, porque eu nunca compro um jogo sem conhecer aquilo que o jogo irá supostamente proporcionar, porque depois isso depende muito da experiência pessoal também. É assim nos jogos, são experiências intrínsecas, é normal. Mas vou então partilhar os 10 jogos que para mim são uma vergonha de ainda não ter experimentado. E depois vão ver porquê e fica a aguardar aqui comentários. Então, o primeiro aqui vai ser já o Clinic, na versão Deluxe de Kickstarter com a expansão. Este é um jogo que me parece muito interessante, um jogo de gestão e planeamento de um hospital, com o planeamento das equipas de tratamento, da configuração do edifício. Isso a mim interessa muito, a configuração dos edifícios, o sítio para estacionar, para aceder às entradas, o modo como os utentes fluem dentro do hospital, os recursos humanos, os recursos técnicos, os equipamentos, tudo aquilo que é preciso para o hospital funcionar. Isto parece-me um jogo muito interessante. Isto é aqui a versão Kickstarter e eu reparei que tem também um modo solitário, portanto eu se calhar vou tentar jogar isto em breve, mas para mim continua a ser quase uma vergonha não poder jogar e não ter jogado ainda o Clinic, que é um jogo, provavelmente uma das reedições mais interessantes de 2019. Vamos considerá-lo de 2019, embora tenha chegado a muitas pessoas só em 2020. Portanto é um jogo que eu tenho muita pena em não jogar, que já tem uns anos, aqui um jogo do Alban VR, que é conhecido por ter jogos bastante complexos, mas que agora estão a receber alguns elementos de redesign, especialmente gráfico, e de simplificação e de interpretação das regras, naquilo que eram jogos difíceis de pegar, e este é um deles. Outro jogo que eu queria ter jogado e ainda não joguei, e muitas pessoas até se admiram como é que eu ainda não consegui jogar, é o Food Chain Magnate, que ainda não consegui levar isto à mesa, especialmente mais grave quando tenho também aqui a expansão que ainda nem sequer foi aberta. Este é um jogo que a mim me desperta muita curiosidade e interesse, porque tem aqui todo um processo de gestão dos recursos de um restaurante, especialmente os recursos humanos, e depois toda a forma de planeamento espacial num contexto urbano de como o restaurante pode ter um bom desempenho, quer seja pela publicidade que cria, quer seja pela localização onde está e dos produtos que oferece. Os jogos aqui da Splotter, que são jogos caríssimos, muito caros, portanto estes dois jogos, isto são mais de 100 euros os dois, e é difícil de encontrá-los, portanto nem sequer é uma questão de preço, porque ou pagam este valor ou não têm, e mesmo assim nem sempre há disponível para comprar este tipo de coisas, mas são realmente produtos diferenciados, muito diferenciados. Eu tenho muita pena de ainda não ter jogado isto num jogo que algumas pessoas que eu conheço que jogaram adoraram o jogo, outros não gostaram nada. Portanto, isso ainda me deixa mais curioso, porque realmente há de ser um jogo que cria situações bastante intensas, digo eu, para daí haver esta opinião tão grande entre gostar ou não gostar do jogo. Outro jogo que é uma vergonha ainda não ter jogado é o Big City. Até tem pó. Eu fiz questão de não limpar de propósito e vocês perceberem ao tempo que isto está parado. E então é aqui o Big City, que tem também a expansão, ou seja, isto veio também de Kickstarter. No entanto, ainda não experimentei, e porque é que isto é especial? Não é um jogo muito complexo. No entanto, tem uma presença e uma materialidade na mesa para um jogo com um city builder impressionante. Portanto, os edifícios estão todos modelados
Não numa escala muito correta, isso é para mim é uma das falhas do jogo, a escala podia estar mais ajustada, mas estão modulados para dar uma sensação de materialidade e de tridimensionalidade da própria cidade que nós estamos a construir e a gerir. E isto parece uma coisa muito interessante. Eu até vou abrir aqui só para vos mostrar alguns edifícios para vocês perceberem o que é que eu estou a falar. Bem, isto já está tudo misturado e eu espero conseguir tirar aqui alguma coisa para vos mostrar. Portanto, estão a ver, tem aqui uma caixinha especial aqui dentro e da qual, e isto até tem um cheiro muito característico, vocês não sentem, mas tem um cheiro característico pelos componentes, e os edifícios são coisas deste tipo. Vamos tirar aqui, como parece ser uma quinta, reparem nisto. Isto é um edifício, podia ser um tile, mas é um edifício com este volume. Isto só pode ter uma presença brutal na mesa. Reparem, por exemplo, nesta sequência de vivendas. E tem isto para todos os edifícios que vocês possam imaginar para uma cidade. Daí ter esta caixa monstruosa, e a expansão ainda traz mais coisas, e depois também há os próprios sistemas de transporte. Portanto, isto é uma coisa realmente muito única. Eu diria que mesmo exclusiva, até porque é um jogo que eu não sei se isto se encontra com facilidade, nem sequer sei se isto está à venda para já. Mas para mim, especialmente pelo meu interesse ao estudar as mecânicas e o modo como estes jogos de planeamento urbano são feitos, isto tem especial interesse. Apesar de ter algumas falhas, mas também tem algumas especificidades únicas que outros jogos deste tipo não têm. Especialmente como o modo como se cresce o imobiliário e como se simula o modo de distribuição dos preços e dos valores das propriedades. Isso é uma coisa interessante. O outro jogo que eu gostava de ter jogado e não joguei, acho que até é o mais pesado da minha coleção, é o Feudum, que tem este aspecto estranhíssimo. Um jogo em que temos aqui não aparece muito atrás, afinal, mas temos aqui um mapa muito único, e é um jogo em que temos que explorar a economia, dominar o território, desenvolver o nosso feudo, e tem também dimensão militar. Portanto, é um jogo que tem um bocado de tudo. É um jogo com bastante complexidade, com os componentes únicos, e que acho que demora muito tempo, por isso é que também ainda não foi à mesa, mas era um jogo que eu gostava muito de experimentar e realmente está por abrir, e é um jogo que me fascinou desde o início, e tenho alguma pena de não ter conseguido a Big Box com as expansões todas, mas não a consegui na altura, e pronto, pode ser que compre as expansões à parte, como comprei para o outro jogo que vou mostrar. Então, outro jogo que eu ainda não consegui jogar também, e é uma vergonha, é o Age of Steam, aqui na versão Deluxe. Eu já joguei bastante o Steam, mas nunca joguei o Age of Steam, que são muito semelhantes, embora tenha também aqui uma componente, pelo que eu sei, de participações em ações das empresas. Esta versão tem este aspecto fantástico, como a arte do Ian O'Toole, como podem ver aqui, ficou muito mais clean e muito mais perceptível, que era uma coisa que eu não gostava nada no Steam, e não gosto. Acho que o aspecto gráfico do jogo afasta, tira pouca vontade de jogar, enquanto neste cativa-me para jogar. Isso faz muita diferença. E este tem as miniaturas, tem pequenas fichas com dinheiro, eu até vos vou mostrar, porque isto realmente também é impressionante, acho eu. Portanto, tem estes insertos todos especiais, e depois tem aqui, ainda nem sequer estão abertas, estas fichas, que é o dinheiro do jogo. Há muitos jogadores que tendem a comprar as fichas de póquer para jogar nestes jogos mais económicos. Este jogo não é preciso, porque já vem com isso. É claramente já um jogo para gamers e para quem quer alguma coisa já diferenciada. Mas também o jogo é caríssimo. Esta edição não é nada barata. O que também se percebe depois pelos componentes que tem. E também teve alguma polémica, porque o próprio autor, pelo menos o autor original do jogo, Martin Wallace, supostamente não concordou com esta edição. Não sei o que é que se terá passado, mas há algumas daquelas polémicas que têm surgido de direitos de autor de jogos. Então, outro jogo que eu gostava de ter jogado e ainda não joguei também, desta seleção, é o Chicago 1875, The City of the Big Shoulders, em que supostamente é uma fusão entre um worker placement e um 18xx, que são aqueles jogos de simulação económica que se passam no século XIX sobre empresas de comboios. Há quem goste bastante deste jogo, há quem diga que também fica aquém daquilo que supostamente prometia, e era muito, portanto não há de ser nada fácil fazer aqui uma fusão de um worker placement com um jogo dessa complexidade económica, e por isso mesmo me deixa muita curiosidade em experimentar isto, e é uma vergonha, e já devia ter experimentado, porque está referenciado em alguns tops como um dos melhores jogos de 2019.
Obviamente nem toda a gente vai concordar com isto, mas há quem defenda esta causa de que realmente isto é um bom jogo. Por isso, é uma falha para mim ainda não ter experimentado isto e já deveria ter feito. Outro jogo, também de 2019, que eu tenho aqui para experimentar, é o Barrage, também mais uma edição de Kickstarter. Um jogo que foi muito polémico, especialmente pelos componentes, que ficaram muito aquém daquilo que estávamos a prever. E supostamente vamos receber, para quem fez o Kickstarter, componentes de substituição. No entanto, como a empresa a Cranio Creations é italiana, neste momento está tudo parado e não deve ser para breve que isto vai ser substituído. Portanto, mas é um jogo que é muito interessante aqui da escola italiana, em que tem aqui nomes conhecidos como o Simone Luciani, António De Luca e Tommaso Battista, mas principalmente o Simone Luciani, que é muito conhecido dos muitos jogos que tem feito. Este jogo é um Eurogame, nós estamos a gerir empresas de produção de eletricidade num jogo que tem muita interatividade porque os cursos de água são comuns e os canais e as tubagens são comuns aos vários jogadores e vai gerar muitas interações. É um jogo que eu tenho muita curiosidade em jogar também, já o devia ter jogado, mas não tenho conseguido e neste momento também está difícil, apesar disto ter uma versão solo, mas não sei se será realmente uma boa versão. Tenho de aguardar e experimentar, mas tenho muita curiosidade para jogar isto. Ora, o penúltimo jogo que eu ainda não joguei e gostava de ter jogado, e também é uma vergonha não ter jogado, é o Vinhos, aqui na edição Deluxe 2016, que tem supostamente as duas versões, a versão mais antiga, que era antigamente a versão da What's Your Game, e agora esta nova reedição feita pela Eagle Gryphon. Isto é uma tendência da Eagle Gryphon, ir buscar jogos mais antigos, dar-lhes uma nova reconfiguração gráfica e depois apresentar estas caixas bem mais caras, mas supostamente com algumas melhorias, quer nas regras, quando digo melhorias digo pelo menos mais opções para explorar o jogo. Num jogo que supostamente fala aqui da gestão e produção de vinhos em Portugal, um jogo económico, do Vital Lacerda, e que para muitas pessoas com quem eu tenho falado me têm dito que para eles é o melhor Vital Lacerda de todos os que saíram até hoje. Portanto, isso ainda me deixou mais curioso, mas no entanto não consegui ainda jogar o jogo e tenho aqui também as expansões todas. Este foi o caso do jogo que eu não comprei a edição de Kickstarter, mas depois consegui comprar as expansões todas à parte e fiquei com a mesma cópia. Espero conseguir fazer isso depois também para o Feudum. Fiquei um bocado mais caro, mas lá está, ainda por cima este jogo que fala aqui de Portugal, é uma coisa tão nossa, tão portuguesa, que é o nosso vinho. É um jogo que, e bom, estou português, claro, é um jogo que eu tenho muita pena não ter jogado, é uma grande lacuna, uma grande falha para mim, pessoalmente, não ter jogado ainda. E por fim, aquele que é, se calhar, o jogo que mais me fascina, uma espécie de Grail Game para mim, é o Roads and Boats, e aqui na edição também é o Etc. Portanto, estão a ver a dimensão desta coisa. Eu já fiz o unboxing, depois podem ver. Este é um jogo impressionante, tem uma capa aqui absurda. É um jogo que já tem 20 anos. É mais um jogo da Splotter, da mesma editora que tem também o Food Chain Magnet. E é uma coisa realmente única. É um jogo de transportes, de logística, de gestão, de planeamento, que demora muito tempo, que tem muitas tecnologias, tem muitos recursos, tem muitos componentes, em que nós desenhamos os caminhos e são mesmo desenhados sobre uma folha transparente. É uma coisa realmente impressionante e que eu tenho muita vontade de jogar isto. Portanto, a caixa é absurda, como vocês podem ver. Nem sequer era preciso uma caixa deste tamanho. Mas tem montes de componentes, tem aviãozinhos, tem burros, tem carroças, tem os componentes, tem pecinhas, tem tiles, tem tudo o que vocês possam imaginar num tabuleiro que vai ficar uma coisa realmente estranha, mas que a mim me fascina muito porque tem aqui todos os elementos de um jogo económico e de planeamento, em que fisicamente estamos a representar mesmo o território ao longo da história. Portanto, para mim é fantástico e eu gosto também destes jogos de logística, e aqui a logística é mesmo o forte. Uma edição também caríssima e que é raro de encontrar, teve esgotado muito tempo, tal como todos os jogos da Splotter, porque eles não fazem jogos em massa, vão fazendo edições e depois as pessoas vão ter que comprando à medida que eles vão publicando. E é quando lhes apetece. Portanto, é uma coisa realmente única. E bem, são estes os 10 jogos que eu gostava de ter jogado e não joguei da minha prateleira da vergonha. Não são propriamente os jogos que eu gostava de ter jogado um mês. Isso é um pouco mais circunstancial e normalmente tendo para jogos mais médios. Estes são jogos mais pesados, praticamente todos bastante pesados. Só talvez o Big City seja um bocadinho mais leve dentro deste tipo e o resto é tudo médio, médio pesado, ou mesmo muito pesado. E são jogos que eu realmente gostava de ter jogado, não tenho tido oportunidade
e agora só mesmo quando estiver presencialmente em grupos e encontros é que gostava de os poder jogar e espero voltar a ter essa oportunidade, e ainda por cima com o cancelamento da Leiria Con foi mais uma oportunidade perdida de poder ter então pessoas e estar com pessoas com as quais é um prazer estar, e também é um prazer poder jogar então estes jogos tão únicos e diferenciados. Bem, fica aqui este top e fico também à espera de sugestões para que me digam então qual destes 10 é que realmente eram aqueles que vocês davam mais preferência para levar à mesa, para explorar, para jogar. Então vá, fica aqui este vídeo para fazermos mais alguns debates online, uma vez que agora a nossa comunidade de jogos é toda online. Então vá, Deus!